Fala pessoal, quem fala aqui com vocês é Estevam, tudo bem? Pessoal, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, queria bater um papo com vocês. Olha, minha vida é muito corrida, não tenho tempo. Gostaria muito de poder ficar mais tempo com vocês, mas é muito difícil, já faz mais de um ano que eu não apareço aqui. Bom, por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero convidar vocês que não têm consistência ainda no mercado, que sempre saem perdendo, né? Ou entra perdendo e sai, ou sai perdendo, ou do meio, a partir do começa ganhando, no meio começa a perder. Não tem consistência nos traders, né? Eu queria mostrar, né, nesse vídeo, nesse encontro de hoje, algumas das falhas de vocês e como vocês podem fazer para melhorar, tá bom? Você tem que usar tudo que você já sabe. A única coisa que não é bom usar seria os indicadores e os conceitos de quem usa indicadores, tá bom? Vou escolher aqui dia 10, requisitar o replay. Você usando o indicador, o ponto negativo, é bom que você sabe o que está acontecendo naquele momento, mas aquele momento já foi, né? Quando o indicador está te falando que é venda, já aconteceu a venda. Quando você pensa que tem que sair, já tem que entrar. E quando você pensa que tem que entrar, você tem que sair. Então você está com o time um pouco desfocado, né? Vamos ver se consigo. Se vamos esse dia 10 aqui, dá para a gente colocar isso em prática. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, vamos ver se a gente consegue sair com algum dinheiro. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês. Primeira dica, vou parar um pouco a gravação. Não, já está no final aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma dica para vocês. Ó, aqui, 150, você vai colocar 21, 22, 20, com um número que seja menor que 30. Um número que seja menor que 30. Eu vou parar a gravação até ele carregar aqui o dia 10, tá bom? Aí, pessoal. Bom, então, é, já terminou aqui a carregar o dia, tá bom? A gente vai fazer um estudo preliminar. Então, vem aqui no diário. Dia 10/3. Então, não tem ele está disponível aqui, esse cara. Tá por 5 minutos. Será que eu coloquei errado? Não tem mesmo. Bom, gente, vamos ficar só com 5 minutos, então. Tá? Então, aqui a 5 minutos, o que que acontece? Eu tenho que fazer uma análise grossa, bem macro aqui, né? Então, eu vou pegar esse canal, né, a barra paralela, e eu vou medir ela daqui para cá. Eu tenho um canal de alta. Eu tenho um canal que está fazendo sentido, as duas barras estão subindo, né? Eu peguei esses dois pontos, né? Esses dois pontos, com um ponto aqui em cima. Então, eu sou obrigado a ser 3 pontos, tá bom? Eu não posso ter um canal que não tenha no mínimo 3 pontos, tá legal? Quando ele é perfeitamente desenhado, eu tenho 4 pontos no mínimo, tá bom? Esse aqui é um canal semi-desenhado. Então, a gente tem uma linha média aqui e a gente vendo que o preço ele desceu de uma ponta a outra, né? Ele começou aqui, ó, ele veio até o fim e foi até o final ali do canal que começou, né, o teto do canal e veio aqui para o fundo do canal. Bom, aqui, próximo dessa linha, ele pode voltar a descer para cá, ó. Voltar aqui
O preço sempre anda em zigue-zague, tá? Nunca anda em linha reta. Então agora, sabendo disso, né, que eu tenho um canal de alta se formando. O preço chegou ao meio do canal. Se o preço chega no meio do canal, eu tenho a possibilidade. Então o que que eu penso aqui, né? Se o preço terminou aqui, para eu pensar numa venda, o preço tinha que estar aqui, ó. Tá legal? Ou o preço sair daqui e fazer isso, ó, que eu acho muito difícil. Então hoje, eu estou ensinando uma coisa nova para vocês, é óbvio, né? Mas, né, para vocês, né? Mas eu sempre uso isso aqui. Isso aqui é um complemento. Se você já conhece usar um canal, você já sabe montar um canal. Então, você sabe que canais, o canal é feito de canais, né? E você já percebeu, então, que nós temos um outro canal, né? Aí, eu tenho um canal descendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Isso aqui. Aí, eu vou ter que maximizar aqui a tela, né? Então tem um segundo canal, tem um canal de descida. Às vezes, às vezes não, né? O preço nunca vai, ele nunca sobe e desce assim numa reta. Ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Volta, sobe. Por quê? Aqui, ó, você fez um monte de venda, o mercado veio e subiu, tá bom? Então é essa a dica que eu dou para vocês hoje, né? Você não vai fazer venda aqui, né? Se o mercado começar a descer e você não tiver entrada, você não vai fazer porra nenhuma. Você vai colocar a venda aqui e o mercado vai voltar para cima e te estopar. E, e é isso, entendeu? Então, nós estamos hoje nessa análise. Como eu não tenho o diário, eu não consigo fazer minhas retas, né? Então, eu não consigo marcar minhas retas. Eu fiz, então, dois canais para eu poder entender o que está acontecendo com o preço. E agora eu já sei. Então, todo mundo já sabe o que está acontecendo. Eu tenho um macro canal e tenho um canal menor de descida. Aqui, ah, você tem esses pontos aqui, ó, quase que vazando aqui, né? Esse quase tentando tocar no canal, aí você tem esse outro ponto, e você tem essa saída do canal e esse retorno, né? Então, o que que o preço está falando para você aqui? O preço está falando o seguinte, falou, olha, para eu conseguir dar uma compra, eu tenho que começar aqui, ó, com gap de alta aqui, ó. Se o preço parou aqui, ele vazou o canal, voltou para dentro do canal, ele vai vir buscar a parte inferior do canal. Então, o preço pode vir aqui e bater e voltar a descer, ó, tá? E ele vai descer, esse preço vai descer até o final do canal. Mas eu vou fazer uma venda logo no começo. Então, se ele abrir com um candle de baixa aqui, ó, eu vou entrar vendido, sabendo que o preço vem até aqui, é muita ingenuidade, né, de quem pensa isso, né? Você não aguenta 200, 300 pontos, né? Você estopa. Não adianta você tá certo, mas você entra no lugar errado. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como entrar no lugar certo. Então, a nossa probabilidade de hoje é o mercado de venda, mas a gente não consegue vender todo o tempo todo, tá? Esse que é o detalhe da brincadeira. Então, vamos liberar aqui o camarada. Quanto antes você começa a fazer o trade, é mais rápido você perder, né? Então, só entra no primeiro trade se você for muito campeão, cara. Entendeu? O primeiro candle é só para quem é campeão. Para quem está começando, para quem não é consistente, pode esquecer. Então o mercado abriu para baixo dessa linha aqui, ó, desse canal. Se ele abriu para baixo, eu não preciso mais ter esse canal, né? Não, deixa eu pensar se eu deveria ter o canal, não. Depois a gente põe o canal de volta, tá bom? Para não atrapalhar a gente no dia a dia.
Mas eu quero deixar uma barra aqui que é importante. No, essa barra é uma barra de suporte, tá legal? Então, o preço. Esse aqui é um resumo dos dois canais, tá? Essa barra aqui é um resumo dos dois canais. Esses dois pontos são dois suportes, porque o preço se apoiou nesse ponto e subiu. E veio até aqui em cima. O preço desceu e fez esse suporte e estava tentando subir de novo. Só que agora ele está com intenção de vir romper esse suporte. Se ele perde esse suporte, ele vem aqui para baixo. Vamos então começar a brincadeira? Ó, aqui, ó, só nesse começo aqui, 200 pontos. Tenho certeza que um stop alguém já levou. Então não é para entrar, entendeu? Nós fizemos uma análise macro agora há pouco, antes de começar o trade, e agora eu posso começar a fazer análise mais medianas, mais no meio do trabalho, tá bom? Para me apoiar, como eu tirei dos dois canais, para me apoiar, porque o canal é macro, né? Eu tenho que usar ma- um, eu tenho que usar aí outras ferramentas para poder fazer o trade. E vocês, o erro de vocês está no micro, não está no macro. Ó, então, você está vendo que aqui eu tenho 50%. Então, se eu pegar a minha menor, né? Então, se eu pegar o ponto de apoio se eu pegar o ponto de apoio do meu suporte e até a máxima, deixa eu arrumar aqui. É dinheiro. No dinheiro é que nem mulher, ele gosta de homem caprichoso, né? Que ainda não estica, né? Maloqueiro, mulher, assim, né? Não posso falar, né? A gente mudou muita coisa. Não muda para falar. O preço, ele gosta de pessoas que desenham bem, tá bom? Beleza? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um suporte aqui, né? Que aqui meu amigo annotated. Eu tenho esse suporte. O preço está tentando fazer um suporte aqui, ó. E eu tenho aqui um outro fundo que ele testou esse fundo e pode continuar subindo, fechar o gap e ir lá para cima, né? Tá bom? Mas eu não sei. E ele pode descer também. Então, a ideia, como ele abriu para baixo aqui, ó, ele vai vir 50% e voltar a subir. Era essa a leitura do CAC. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na micro, análise e abro espero ele atingir 50%. Ele atingiu 50%? Não atingiu. Então, por que que você já fez seu trade aí? Então, essa é a mancada, entendeu? Vou tirar os bagaços aqui. Tirar o que a gente não precisa ver, tá legal? Por que que eu, assim, mesmo pensando que o mercado pode subir, porque ele montou aqui um suporte, eu tenho que esperar ele vir nos 50% para fazer, porque como que é? O meu próximo topo não seria esse? Então, esse Candle 1, ele tinha que ter vindo aqui em cima, né? Aí eu esperaria 50% para comprar de novo. Como ele não fez isso, ele obrigatoriamente, eu tenho que esperar ele fazer 50% desse Candle aqui, ó.
Enquanto o mercado não fizer 50% e me dá, fala assim, e gritar no meu ouvido para fazer compra, eu não vou fazer compra. Enquanto ele não fechar abaixo dessa linha, eu não vou fazer venda. Tá legal? A gente tem que ser mal educado com o mercado. Vamos começar com dois. Aqui, a gente, uma dica que eu dou para vocês. Fica com 20, aqui 20, 15, nunca acima de 30 aqui, tá legal? Isso aqui é o stop off. Stop off é muito chato para explicar assim, não. É, tem todo um conceito por trás disso e a gente só se ferra, tá bom? Aqui é o quantos pontos você consegue suportar que a plataforma erre o seu preço. Ó, o lugar certo para fazer trade, né, seria a gente esperar o seguinte, o preço vir aqui, fazer isso, ó. Quando ele volta, a gente faz uma venda aqui, ó, pra ele vir, pra gente sair aqui nos 50%. Por quê? Porque o mercado vai corrigir aqui nos 50%. Se ele não corrigir aqui, ele vai corrigir nos 61% que está aqui embaixo, ou aqui no meio, tá bom? Então, vamos, assim que o mercado fizer um candle abaixo desse suporte, que esse fundo, a gente faz então nossa venda, tá legal? Ou se ele subir agora, se ele der um sinal de compra, a gente sobe aqui com ele. Eu vou acelerar pra gente ver isso acontecendo, tá legal? Tô no segundo candle, não fiz nenhuma operação. Tô começando com dois. Então, é outra dica que eu dou para vocês. É o seguinte. Se vocês não têm dinheiro, eu tenho um budget pequeno, né, para operar, cara, nunca entre com um e nunca entre mais que dois, tá legal? Porque eu vou ensinar para vocês agora como você entrar com dois e maximizar e ficar longe do preço durante a operação, tá legal? Se você tem budget de cinco contratos, você vai entrar no máximo com dois. É isso que eu quero dizer, tá legal? Ah, mas eu tenho cinco, esquece. Se você entrar com cinco, você não consegue se defender. Você tem que entrar com a metade do seu budget, tá legal? Ou o mais honesto seria dois contratos. Então, a gente já tem um topinho aqui em cima, eu subi a minha Fibo. Se você não consegue trabalhar com Fibo, você tem que aprender a trabalhar com Fibo, tá legal? Então, nós temos aqui uma máxima, e essa aqui é a minha mínima conhecida. Essa máxima já rompeu essa máxima anterior, então eu subi a Fibo, e nós ganhamos esse 50% aqui, ó. Ele fechou abaixo, eu já posso vender. Só que ele abriu vermelho e eu falo para você, não faça venda com candle vermelho, tá legal? Então a gente tem que esperar ele ficar azul. Toda vez que você fizer venda, isso aqui é uma grande máxima. Toda vez que você fizer uma venda com candle vermelho, você vai perder. E toda vez que você fizer uma compra com candle azul, você vai perder. Coloca isso na sua cabeça. Porque o mercado, o que que eu espero do mercado aqui? Ele abriu para baixo. Eu espero que ele venha testar esses pontos aqui, ó, e volte a subir. É isso que eu estou esperando. Então, por isso que eu tenho que esperar esse mercado romper essa linha aqui, ó. Se eu faço uma venda aqui e o mercado vem para baixo, eu tive sorte. Eu não tive, eu não, não existe, isso aqui não existe técnica, é sorte. Ó, ele testou 50%, agora eu posso vender. Mas só que eu tenho medo de vender por causa desses caras aqui, ó. E eu tenho essa rejeição de venda. Então, o certo é vender aqui. Ou você vende aqui, ou você esquece e vende aqui embaixo, onde eu falei que é mais seguro. Ou espera esse candle fechar aqui em cima e faz a compra aqui em cima, aqui embaixo. Tá legal? Tá legal? Ó, para quem comprou ou para quem vendeu teve sorte e quem comprou se ferrou.
Mas é só sorte. Isso aqui não é técnica, tá legal? Ah, esse demora muito, demora. Calma aí, deixa eu trocar minha musiquinha. Bom, gente, isso aqui foi a primeira venda do dia. Então o mercado está dizendo para a gente que está vendendo, né? Então, mas a gente não pode acreditar. Por quê? Porque aqui eu tenho todos esses pontos aqui, ó, de suporte, né? Olha só, gente, o que eu estou olhando aqui, por isso que eu não posso fazer a venda. Eu tenho esse suporte aqui, ó, que ele empurrou o preço para cima, foi testado, o Candle 55 testou esse nível e o preço veio aqui para cima. Por que que não pode acontecer a mesma coisa aqui? Se o player, a instituição que está parada aqui, ó, se ela falar assim, eu quero novamente ativar a compra, ele ativa. Agora, se ele falar assim, não, beleza, vamos apostar na venda, aí nós vamos com ele na venda, tá legal? Eu só vou entrar na venda até aqui, ó, até 50%. Então nós perdemos, deixamos de fazer uma venda, ela estava clara, mas só que tinha grande possibilidade de reversão, nós se defendemos, tá bom? Então nós não entramos porque nós estamos defendendo nosso patrimônio, nosso dinheiro. Agora eu tenho 50% testado e tenho um rompimento de venda. A probabilidade do próximo candle ser de venda vai ser melhor. Então eu consigo entrar numa venda. E se ele romper essa linha amarela, melhor ainda. Assim que eu entrar, eu vou explicar para vocês os pontos de saída, tá? Imagina, eu tenho o budget para trabalhar com 5 contratos, então eu consigo arriscar o 50% e a máxima. Ó, então ele já está aqui, ó, matando o ponto de suporte, vazou aqui essa linha, 13 segundos, eu vou colocar minha venda aqui na linha. Ops, calma. Assim que fechar o candle, eu vou colocar aqui nesse nível de preço, ó. Esperar ele vir buscar. Deixa eu arrumar o negócio aqui. Eu não posso fazer trade com candle vermelho, não é mesmo? Nem que ele venha aqui embaixo, ó, eu não vou fazer, tá legal? Agora já tá verde, ele tá azul e tá, apesar dele ter que rompido a mínima, a venda tá muito forte. Então já vou fazer uma venda. Ele tá aqui entre azul e vermelho, então acabei fazendo a nossa venda aqui, tá legal? Eu não fiz uma venda aqui porque eu tenho esses dois candles vermelhos apenas, né? É isso que me dói, sabe? E vamos ver quanto que eu fico negativo nesse trade, tá bom? Você vê ó, que quanto ele fica mais azul, agora que poderia estar fazendo a venda, tá vendo? Mas eu fiz um médio aí, fiz uma entrada média. Eu não... Bom, agora os pontos de saída, tá legal? Eu posso sair, eu posso largar aqui ou largar aqui, ó. Depende de quanto eu tenho de grana, tá legal? Ó, eu vou perder R$ 154 ou R$ 60 se eu desistir por aqui.
Olha, entrou já entrou. Então entrou, engatou a venda e agora o preço, o meu stop é aqui, ó. Calma aí. Deixa eu tirar aqui, ó. Múltiplo de 5, né? É, aquilo era múltiplo de 5. Agora sim, entrei no meio da venda, com bastante segurança, e o mercado começa a descer. Tá bom, gente? A gente não pode entrar. Eu poderia ter entrado aqui, ó, nessa máxima aqui do Candle 3, mas só que eu não entrei, por quê? Porque, deixa eu voltar aqui como estava a situação. Eu só tinha os 50% como referência. Eu podia ter entrado. Mas só que se eu olho para a esquerda, que é minha maior, meu histórico, se eu olho para a esquerda, gente, olha quanto que eu tinha aqui. Eu tinha toda essa galera aqui, ó, empurrando o preço para cima. Como que eu posso fazer uma venda aqui antes do mercado derrubar essa gente aqui? Entendeu? É por isso que, ó, tô aqui, ó, eu tô sem stop loss, tô brincando com o mercado. Eu tenho uma nova mínima. Eu vou atualizar então a nossa. Então, o que está acontecendo aqui? O preço está falando para, assim, o mercado está tentando resistir, o mercado comprador está tentando empurrar o preço de volta para compra, né? A gente tem esse candle aqui, ó, que significa muita coisa, e ele está segurando, tá legal? Então, a gente tem que esperar o preço romper essa aqui, ó. Ver se ele consegue romper aqui, tá legal? Eu não posso entrar em muitos detalhes, senão a gente vai muito longe aqui. Mas acho que a macrovisão, assim, junto com essa micro, já vai dar uma estabilidade boa para vocês. O que vocês acham? Nós já estamos longe do preço 150 pontos, tá legal? Então eu vou largar um contrato aqui, ó. Eu larguei o contrato e o meu preço ficou mais distante. A minha média está mais distante ainda do meu do preço, tá legal? Por que que eu larguei esse contrato? Porque agora eu vou fazer uma análise. Eu tenho dois rompimentos e quase um terceiro rompimento. Eu vou fazer agora, vou medir esse rompimento, o último rompimento, e quero, aí eu vou ver se eu consigo carregar mais dois contratos, né? Entendeu? Essa linha roxa aqui, no candle, né? É o 50% da minha máxima e mínima, né? Que eu medi do histórico anterior. Quando o preço bater nessa linha, ele vai sempre reclamar, tá legal? Ele vai voltar, subir de novo. Ele não passa direto dessa linha. Só porque eu falei, né?
Preço safado mesmo. Eu não acredito que ele vai passar direto assim, tão facinho, tá? Ele vai voltar. Ó, ele volta, dá um susto. Bom, o que que o preço pode fazer aqui, né? Eu peguei essa nova mínima que eu tenho aqui. Sempre acompanhando assim, entendeu? O preço agora ele vai voltar aqui para essa linha. Então, o que que eu espero que o preço faça, né? O preço ele fez isso, ó. E agora ele pode vir aqui e voltar a descer. Ou ele pode vir aqui em cima, bater aqui e recuperar. Vocês estão prestando atenção? Não é simples operar. E se o preço fizer isso, a gente está na metade. Ele está na metade, a gente sai com a metade, com 40 positivo, e não com 40 negativo. Tá legal? Então eu posso colocar aqui, ó. Não sei por que que ele não está encaixando os preços aqui, viu? Não, vocês viram que nesse candle ele bateu aqui, voltou, porque ele nunca passa direto nos 50%, ele sempre enrosca. Por isso que a gente não pode fazer venda nessa região aqui, porque é uma região de troca de contratos, e então troca de favores aqui. Se a gente fizer 50% aí, a gente acaba fazendo a operação nesses 50%, a gente acaba se precipitando. Se você entra na venda aqui, quantos pontos é isso aqui? Ó, 73 pontos, estou chorando já. 117 pontos contra você. Por isso que não pode fazer a venda em qualquer candle, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com o preço. Então, isso aqui é uma medida que eu estou usando para fazer uma venda, tá legal? Para eu me defender da operação, eu tenho que vir até aqui em cima. Então, meu ponto de saída seria essa barra aqui, ó, essa barra lilás, tá legal? Ele está rompendo, então o candle 3 rompeu, 2, 4 rompeu, 3. Se o 5 continuar rompendo, a gente faz mais um lote aí de venda, tá legal? Nunca aqui no final. Ele tem que terminar aí para cima. 11 segundos. Está acima dos 50%, né? É preocupante, mas a gente tem gordura para poder trabalhar, tá? Eu não vou fazer venda com ele vermelho, então eu vou colocar um aqui, ó. Se ele vier até aqui, a gente faz a venda, tá legal? É que se eu faço a venda agora com ele vermelho, vocês vão pensar que eu estou fazendo porque o ele está vermelho. É isso que eu não quero que vocês gravem. Eu quero que vocês gravem a impossibilidade de fazer alguma coisa no sentido do preço, tá? Eu espero que ele bate nos 50% e volta, tá vendo? É isso que eu quero que vocês vejam. Aí o neguinho entra vendido aqui, entendeu? Então, primeira, segunda, terceira. Eu já perdeu 50, mais de 50% aqui, ó, de rejeição, né? A gente não pode ficar pensando em venda, né? Eu só estou pensando na venda porque para mim é mais vantajoso e eu estou 400 pontos de distância do preço. Então vamos começar a procurar pontos de saída, tá legal? Então meu ponto de saída é aqui, ó, nessa linha amarela. Ah, mas eu posso esperar ele vir até aqui, mas ou até aqui embaixo, até. Não, você tem que ter um ponto de saída, cara.
Então aqui já desisti da minha venda. 520 pontos com o contrato, hein? Tem aqui também, ó, tem essa linha, esse outro ponto aqui embaixo. Tem esse ponto também de saída, mas é melhor, tem que sair o mais rápido possível. E esse ponto aqui é quase uma. Tá vendo aqui, ó? Minha vontade é até de sair agora. 91 pontos. Eu não consegui dobrar minha venda, não tô conseguindo render nada. Então é isso que eu penso, sabe? Assim, se eu conseguisse colocar mais um lote de dois contratos com segurança aqui, eu ficaria na venda, tá? Então, se ele bater aqui, eu já saio. Beleza, R$ 104 com dois contratos, entrando com tranquilidade, sabe? Em momento nenhum nós ficamos negativos, a ponto de ficar preocupado. Agora, oportunidade de quê? De fazer mais venda ou de fazer compra agora? O mercado ele já andou 700 pontos, né? Ele deu uma falha aqui, já houve uma negação aqui de venda. Então vamos esperar esse Kendo 6 falar para a gente o que ele vai fazer. Ou sair prematuramente, podia ter ficado mais tempo, mas eu falei para vocês que tinha esses três pontos aqui, né? Então vou ajustar aqui meu ponto de saída, meu ponto agora de término dessa operação. Porque a correção ela não é no 50% exato, né? Ela pode estar perto dos 50%, né? Entendeu? Ou ela pode vir entre 61%, inclusive, né? Como eu tenho esse ponto e esse ponto aqui, ó, esses dois rompimentos, uma falha, um rompimento com falha pode ser um sinal para a gente, né? Aqui houve uma falha, tá vendo? Bom, o que eu quero mostrar para vocês, quando eu não fico confortável, eu não entro. Então, se eu entro vendido nessa mínima aqui, ó, né? O preço abriu azulzinho, tipo, poderia entrar vendido aqui nessa operação. Mas o preço já tá, a venda está perdendo a força, então não é mais lugar de fazer venda. Deu todo o sinal de venda aqui, ó. Porque ele está fazendo a compra, quando a compra bater aqui nessa linha, né? Ou aqui nesse meio aqui, ó, a gente pode entrar vendido, venderia aqui e sairia com a primeira saída por aqui, ó. Mas quem ri por último ri melhor. Sempre nós temos que olhar para o passado. Então, se eu quero fazer alguma coisa aqui, tem que esperar ele fazer um candle acima dessa linha roxa aqui. Tem que esperar esse candle azul vir aqui em cima, fazer isso aqui, né? Agora seria uma venda linda, né? Colocar uma venda aqui seria lindíssimo para ele vir aqui embaixo. Mas não é porque existe essa possibilidade, a leitura está me dando isso, que eu vou ignorar que ele já andou 700 pontos, né?
Então, de agora em diante, eu não faço nada, fico só assistindo. Se eu não tenho ponto de entrada, eu não vou fazer isso. A leitura micro deu sinal de entrada para gente, mas eu não vou fazer. Imagina se eu tivesse com zero de resultado de dia, então. Aí nem eu ia tomando meu cafezinho. Vou botar para dois aqui. Ó, ele já fechou na risca aqui, ó. Já fechou negando a venda. Ele deu a compra, então ele negou a venda aqui. Já deu a compra no Candle 8 e agora ele vai começar a descer. Ou ele desce até aqui para baixo, ou ele termina a operação de venda aí. Ó, tô batendo nesse ponto aqui. Então ele tem um ponto que ele tá batendo, ele tá sofrendo um pouquinho. Então ele vazou. Então o preço pode vir nessa linha aqui agora. Tá, o preço começou a fazer candles menores. Teve uma falha do candle 7. O candle 8 ainda tentou reagir. E o candle 9 tá uma troca de contrato aí. Então, para quem tiver operar numa região dessa, né? Ó, fez o toque nessa linha amarela. O que que sobrou pra gente? Isso tá difícil, hein? Tá vendo? Então, aquele topinho lá. O que eu tô tentando aqui é cavar uma compra, entendeu? Ó, o mercado já negou no 6, negou no 8, pro 9, três negativas. Ah, não, aquele deu ainda. Ele quase se negou, né, no 8. O problema da compra agora é que ele vai estar azul. Então, não sei se eu faria uma compra com ele azul, sabe? Mas esperar ele descer mais, né? Pra ter mais. Pra gente ficar menos negativo. Aqui ele voltou a dar venda, tá vendo? Então aqui ele tá continuidade de venda. No 1 minuto ele deu compra, né? Você vê que ele. Mas só que depois ele deu venda de novo. Então, esse candle Rose não ajuda muita gente. Então, eu vou até sair daqui. Então, eu vou ter que desistir desse topo aqui e vir para esse outro topo aqui. E eu vou acompanhando, né? Eu vou acompanhando. Como eu quis sair lá antecipadamente,
Eu agora tenho que pagar o preço, né? Tem que ficar fora do jogo. Ó, vou acompanhar aqui minha venda. E aqui é meu stop, né? Se eu entrar nessa operação aqui, meu stop é aqui em cima, né? Então tem esse último rompimento aqui, ó. E agora ele já rompeu esses três candles aqui. E agora é compra. Eu não tive coragem de fazer a compra aqui embaixo. Tá. Meu stop é onde, gente? Então o que aconteceu? O candle 12 reverteu o mercado, né? Ele reverteu o mercado. Eu peguei. Ele fez uma. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, ele veio, testou 50% e já está subindo. Vou fazer o desenho para vocês verem aqui. Tem tanta linha aqui, né? Ó, o preço fez? O preço desceu, subiu, testou 50% aqui, ó, já está subindo. E eu vou sair aonde? No próximo 50%, que é o 50% do dia. Do dia não, do dia anterior, né? Do histórico anterior, nem sei quantos dias para trás. Respeitei a entrada e a saída, 160, dois contratos. Assim, não sei qual que é a dúvida de vocês, ou qual que é a complexidade de vocês, né? Entender isso, né? O que acontece aqui, gente, ó? Agora, vamos medir o stop da galera. Máxima com mínima. Então, nós temos aqui, ó, a máxima do dia, a mínima do dia, 50% é o stop da galera. Ele veio corrigir aqui. Eu conheço um monte de gente que está vendido aqui, ó. E o preço vai subir até esse cara desistir. Agora é hora de fazer venda, mas se eu fizer venda aqui, eu vou confundir a mente de vocês. Vocês vão achar porque eu estou fazendo a venda porque o candle está vermelho, entendeu? E qual que é a moral aqui, né? Esse candle, ele deveria ter vindo até aqui em cima, mas ele não veio. Todos os candles que não vier e não romper essa máxima, ele vai ter que testar 50%. O próximo candle, até o último candle romper essa máxima aqui. E é isso que vocês não respeitam. Agora vamos medir aqui, nós estamos medindo onde estava o stop da galera. Então vocês viram o stop da galera, né? Ó, quem estava vendido aqui, estopou aqui, ó, nesse nível de preço. Ó, agora é só esperar 50% e meter mão na venda. Então, ó, ele fechou acima, então a gente não pode. Ele fechou abaixo dos 50% do histórico, mas e acima dos 50% do dia. Então, velho, fique em paz, não faz nada. Ele não está dando uma leitura clara. Se ele não está dando uma leitura clara para você, deixa quieto. Então, ó, agora ele fechou abaixo, né? Mas ele fechou negando que no anterior eu tô.
uma região de 50%. Eu posso, no máximo, pensar em, assim, eu posso pensar aqui, fazer compra, mas eu não estou satisfeito, né? Olha, fechou acima dessa mínima, fechou abaixo de 50%. Tem duas informações, uma contrária da outra. Então, eu não faço nada. Por mais que se ele derreter o preço lá para baixo e vier aqui para baixo, não vou fazer nada. E se ele vier lá para cima, também não vou fazer nada. Vou esperar o próximo candle me dar uma leitura mais clara. Estou com R$ 166. Aqui ele deu compra, deu venda, tudo no mesmo candle, tá vendo? Agora sim, poderia pensar numa venda, né? Eu vou tentar no próximo candle, vou dar uma acelerada, porque agora uma alavanca de venda aqui, né? Eu vou perder essa oportunidade. O que o preço fez? O preço veio aqui, fez isso. Agora, assim, agora, só que ele veio aqui para cima. E é um M que ele fez, ó. Entendeu? Que ele vem buscar essa mínima aqui, ó. Então, essa massa, então, né? O que que eu espero que pensar no próximo candle? Que esse candle rompe essa mínima, pelo menos. Se ele fechar abaixo dessa mínima, a gente pode entrar vendido. Tô com 2 minutos. Achei para 1x para a gente poder ver a velocidade real da coisa, tá? Se vocês respeitarem o time do mercado, ó, são 10 horas, a abertura do mercado nacional que ele fez, entendeu? O mercado estava descendo, ele fez, voltou a subir. Daqui agora o mercado, ele percebeu o impacto da abertura do mercado nacional e agora ele está tá se adaptando novamente, está voltando, está se recompondo do baque da abertura. E assim às 11h30, vai ser mesmo 10h30, 11h30 é a mesma coisa. Olha que maravilha, ó. Tá fechando abaixo daquela região que eu queria. Vamos trazer nosso. Então, eu tenho, na minha micro-região, eu tenho essa máxima, tenho essa mínima, então meu stop e minha entrada está bem perto, né? Olhando para minha. Se eu quero vender, eu tenho que olhar para cá, para esse topo e para essa mínima. 50% aqui. Então, minha venda, tinha que fazer minha venda aqui em cima, mas só que está muito distante. Então, eu tenho que procurar um ponto mais próximo, né? Qual que é o ponto mais próximo para fazer minha venda? Aqui ou aqui, ó. 2 segundos, vou deixar aí. Tá azulzinho, eu entro na minha venda. Vamos lá, filho. Pega eu aí. Acho que não vai nem vai pegar eu, tá vendo? Eu tô sendo muito severo. Pega eu. Então, na mão. Ele vai pegar 4 contratos.
Eu vou sair com dois aqui, nesse ponto aqui que eu coloquei, ó, que a compra tá muito viva, sabe? Beleza? Então, ó, meu preço médio veio aqui pra ponta desse gráfico de 19, que morrendo de medo. E a minha saidinha, né? Minha saidinha aqui com os dois contratos é aqui, ó, R$ 64, ó, nesse pontinho aqui. Se eu quiser ficar brincando, eu saio com um contrato, ou se não, eu saio com dois, tá bom? O mercado hoje pode chegar aqui, ó. Ó, pode chegar aqui o mercado fácil hoje. Mas eu tenho que estar com o preço muito distante do preço. A minha média tem que estar muito distante, ó, porque aqui ele já começa a me pegar de novo. Então eu vou sair aqui. Vou abandonar, porque a gente está numa região aqui complexa, né? Então ele já deu a venda e eu não. Tá vendo? Eu queria ter saído aqui, né? Isso que é muito, muito legal para ensinar para vocês. Ó. Eu queria sair nesse ponto, mas o mercado não quis. Não conseguiu chegar nesse ponto. Não conseguiu chegar. Eu tenho que respeitar, ele tá voltando, entendeu? Por isso que eu uso dois contratos por vez, porque eu consigo fazer um câmbiozinho. Aí não vou brigar com o mercado, gente. O mercado veio só testar esse ponto aqui, ó. Esse último rompimento, tá vendo? Ó, o último rompimento, testou, tá indo lá para baixo. Então ele fez esse 12 que tá virando um suporte. Um suporte quase testado, né? Tá vendo? E eu não posso fazer compra que nem uma vaca louca, tá bom? Agora ele vai inverter para venda de novo. Que viado, né? Ele vai dar venda de novo ali na minha cara. Então a gente podia ter feito venda aqui, ó, nesses dois pontos. Mas eu não teria coragem. Acho que vocês também não teriam coragem. Com ele voltando. Então, para ele desistir da compra, ele tem que matar esse rompimento. 57 minutos. Então, se ele fechar acima dessa linha amarela, eu não posso acreditar na venda. A minha venda, eu só posso fazer venda aqui, ó, nessa região. Tá vendo porque vocês ficam perdidos? Ele deu compra e venda nesse candle aqui, ó, no mesmo candle. Tem que ter paciência, senão a gente acaba se ferrando. Estamos falando de 231 pontos. Quem estava vendido aqui foi estopado e quem estava vendido aqui em cima, quem estava comprado aqui em cima foi estopado também, né? Aqui coloca uma compra, mas ele não vai vir para baixo aqui, ele não vai ter força mais para voltar para baixo, vai só subir aí.
Tudo bem. É que eu sou exigente. Eu podia ter feito uma compra aqui no topo, mas eu nunca faço isso. Você faz compra aqui, você é um perdedor. Agora deu certo, por enquanto, mas a probabilidade de perder é bem maior. Então, nossa venda é por aqui, ó. Para que eu vou vender aqui? Tô com um X para mostrar para vocês aí eu espero uma velocidade do candle para poder fazer a operação. Eu também penso assim, né, cara? Se eu coloco uma venda aqui, ó, né? Eu faço mais uma venda aqui em cima, eu consigo fazer uma média, um preço médio e sair da operação. Se eu faço uma venda aqui embaixo, como que fica meu preço médio? Eu não consigo fazer um preço médio para poder sair da operação, tá? Eu não posso errar. Então eu tenho que fazer, ou assim, onde eu posso inclusive errar, entendeu? Eu tô com um livro virtual aberto. Não, tá vendo aqui, ó? Região de venda. Aqui é stop da galera que tá vendido aqui ainda, tá bom? Então a galera que tá vendida aqui, tem muita gente que vai sair aqui, ó, nesse nível de preço aqui, ó. Então aqui onde tá, o cara tá, tem muita venda, aqui tem o stop da venda de quem conseguiu acompanhar tudo isso aqui, tá esperando o mercado subir. Não é só vocês que espera para sair negativo do mercado. A gente vai fazer uma compra aqui agora. Vamos ver se vai dar pra gente fazer, tá? Ó, eu farei uma compra nesse nível aqui. Eu sou retardado mental, né? Mas eu não vou ensinar isso pra vocês não, porque senão dá errado, aí eu perco, a gente vai perder a aula. Eu uso o efeito elástico, né, do preço. Então, se eu faço uma compra, se o preço vem até aqui, eu faço uma compra, aqui eu estou saindo com metade do lote. Esse preço médio vocês não devem saber, acredito eu. Se der errado, eu consigo ser positivo, sabe? Então, vocês entenderam o que eu falei, né? Falei assim, que nossa região de venda tá nesse nível aqui. Eu podia ter feito uma venda aqui em cima, mas eu achava, pelo time, eu achava que ele ia ficar por aqui por cima, poder fazer, para fazer, tentar romper esse topinho aqui. Mas não fez o que eu estava imaginando. Não tem problema. Olha como eu penso de forma contrária de vocês. De abril dando venda. A venda já aconteceu. A venda veio até aqui, ó, e aqui começou a compra. Então eu vou dar uma comprazinha pra gente. Demorou para sair minha compra, né?
Mas aqui foi a compra, que ele testou essa máxima aqui. A gente não tá fazendo. Isso é scalp, né? A gente tem um rompimento aqui em cima, né? Por isso que eu não posso vender, tá legal? Vender sempre nessa região aqui de cima. Aqui já é a saída da venda. É onde que é a saída da venda? Esse topo, esse rompimento aqui, ó. Eu tô quase dormindo, perdi já duas operações. Vamos fazer agora. Na próxima adiante eu vou tentar ficar esperto. Então, para poder ser venda, eu tenho que esperar ele romper essa mínima aqui, ó. Se ele fechar nessa região aí para cima, continua sendo compra. Então, vou colocar aqui, vou medir onde vai a nossa venda. Nossa venda não, né? O mercado vendendo. Esse rompimento é importante. Então, na minha microanálise, a gente tem que fechar abaixo dessa linha e de preferência abaixo dessa linha aqui, ó. Aqui já é na macro. Se ele fizer metade, já não serve para mim. Abriu vendendo, já deu a compra. Ele vai dar a segunda venda. Ó, a compra, ele veio até aqui em cima. E agora ele deu a vendinha aqui, ó. Deu uma vendinha e deu essa comprinha, quase bateu na compra. Ele não fez a compra ainda.
Então não vale a pena fazer as operações, são muito pequenas. Ele bateu aqui, ó, deu uma comprinha até aqui em cima, e agora pode ser que ele dê continuação da venda, mas vamos esperar ver o que ele vai fazer. Tá, a minha preocupação é não sair negativo do trade, né? Ele tá voltando pela segunda vez, então a gente não pode mais fazer compra. A menos que ele venha e bate nessa segunda linha aqui, ó. Bendito, hein? Inverteu aqui, bateu nessa linha desse e tá revertendo o jogo. Então a venda acaba de perder a força aí. Mais uma vez, então esse rompimento aqui, ó, tá forçando o preço voltar, não tá conseguindo passar desse nível de preço. Então nós vamos no próximo candle, se der sinal, a gente faz uma compra. Ele negou aqui a subida. Bom, a leitura fica confusa agora, não consigo operar. Se vocês conseguem operar, é risco, sabe? É muito risco. Não foi facinho como a leitura anterior, até agora que nós fizemos, né? A gente pode ler do mercado, botando um minuto, é que se ele termina, né? Então ele testou e já ele ultrapassou essa mínima, então uma mínima nova. Então ele tem que fechar para ser venda abaixo dessa mínima aqui, ó. E a obrigação desse candle é ter vindo aqui em cima. Só que ele não fez isso. Mas ele pode fazer então um sinal de compra para nós. Qual que seria isso? Fechar acima, né, dessa mínima aqui, ó. Quanto mais magrelinho ele fechar aqui, é melhor. Quanto mais ele vir para o nível de 50%, é pior. Então, vamos arrumar aqui a nossa Fibo. Ele está abaixo ainda de 50%, né? Então é uma leitura complexa, hein? A micro fica muito micro para a gente analisar. Abriu o vermelhinho,
Fechei um. Eu não sei se stop loss funciona assim, tá? Ó, não vai nada a ver, meu. Beleza, gente? Tô negativo? Tô tranquilinho aqui numa boa, na paz. Já saí com o contrato. Esse oco, te contar, nem isso funciona comigo. Minha saidinha, então, é aqui, ó. A gente não tá muito longe do preço, né? A gente tá 140 pontos. Vou fazer uma medição mais curta aqui. Nós perdemos umas 5. Ixi, mas ele tá saindo, vai me estopar. Olha, aconteceu alguma coisa com o preço aqui. Com o Candle. Ela tá vindo pra cá, não tá gostando da nossa operação, não. Então, o meu ponto de saída, então, correto, deveria ser esse cara aqui, ó. A mínima do 15. Mas ele pode dar uma chance pra nós, ó. Bom, agora eu não consigo mais ver os candles, então não posso esperar ele voltar ao normal. Viu a importância da gente liberar os contratos antes? Então, eu entro com dois, caminho um pedaço e libero um. Aí eu fico longe mais longe, né? Do preço, mais longe possível do preço. Quem está vendido aqui, então, vai ser estopado na nossa saída de venda aqui, ó. Difícil dele chegar lá, né? Não tem muito espaço para dobrar meu contrato, porque o preço tá muito uma briga. Pode até ser estopado aqui positivo. Então, como eu vou subir mais, vai sair com uma gordurinha maior, 55 pontos. Assim, se você tiver com um contrato, não é muita coisa, mas tiver com 10 já é diferente, entende? 42 segundos. Então, a ideia agora é eu medir aqui se ele está acima de 50% entre a máxima e a mínima atual. Eu tenho uma falha aqui, né? Então, deve ter aqui, ó. O vagabundo vai me estopar primeiro. Ele não saiu no ponto que eu queria, tá vendo? Esse preço é caprichoso mesmo. Eu tô com dificuldade de ver agora. Então, o preço fechou abaixo do candle anterior, desse candle aqui, ó. Tá testando para cima, a gente pode vender. Só que se eu fizer isso, então meu stop está aqui em cima. Então eu tenho que esperar o máximo possível. Ao invés de eu fazer uma venda aqui embaixo, eu vim aqui para o stop. Inverter, né, meu pensamento.
Porque se der errado, eu já tô aqui em cima, gente. É fácil de eu sair, né? Então ele já deu uma comprinha aqui, ó. E agora ele vai dar uma compra aqui em cima, onde eu tava imaginando que ia sair com a minha venda, que ele acabou não dando, ó. Aqui em cima. Preço de uma... Puta, o mercado tá difícil, né? Difícil leitura. Agora eu tenho que esperar esse aqui ainda fechar aí. Ele fechando abaixo dos 50% seria um sinal importante para a gente fazer a venda. Mas eu não, como eu tô, como essa nossa reunião de hoje é para fazer as coisas com mais calma, mais tranquilidade, né? Preciso ganhar um pouquinho de dinheiro. Eu vou dar uma avançada aqui no time, porque vai ver se ele melhora aqui, tá? Presta bem atenção no que você está fazendo aqui. Dá uma sensação que ele vai descer, de repente você precisa fazer uma venda, né? Aí você faz a venda aqui, ó, e aqui ele faz. Bateu no 61%. Lembra que eu falei que ele podia bater aqui e voltar a subir? Então, assim, vocês conseguiram entender por que que o mercado, ele, você faz uma venda aqui, ele começa a subir de repente? Porque tem os pontos que o mercado respeita. E a gente geralmente a gente não vê isso, a gente desrespeita esses pontos, né? Tinha até esquecido já do 61.
Um segredo também é que, olha, esse ponto aqui de suporte, ele foi rompido e agora eu tenho, ele veio, rompe esse ponto aqui, ó, mas ele volta a subir de novo. Então, essa aqui é uma grande pegadinha. E rompeu esse ponto aqui, a gente acha que ele vai voltar a subir, ou vai descer com tudo. Aí a pessoa entra vendida aqui, ó, que desgosto para a pessoa. Essas coisas que eu queria mostrar para vocês, sabe? Eu não estou fazendo trades aqui, eu estou olhando para o mercado, tentando ver o máximo possível de pontos de falha de análise e de discordância de leitura, para vocês ficarem mais atentos e não fazer tantos trades, sabe? Bateu no 61% da FIBO, o preço volta na nossa cara. Quem está vendido aqui, ó, o cara fica parado, né? Uma coisa, um besteroide que a gente faz, né? O cara, ele entrou, vamos supor, né? Que ele pegou essa venda aqui, né? Que deu esse sinal de venda, aí chegou aqui no 50%, ele vendeu aqui. O mais corajoso ainda vendeu aqui. E está esperando o preço voltar. Fica esperando o preço voltar. O preço volta e vai lá para cima, entendeu? E o cara sai negativo numa operação de venda dessa, né? O cara ele tava ganhando 300 pontos e sai negativo ainda. Inacreditável, né? O que que eu espero? Que o 27 rompa o 25, a mínima do 25 e a máxima do 26, de preferência. E se for ainda um sonho, acima desses 50% aqui, ó. Aqui vou ter que parar. A plataforma não tá legal. Se bem que a gente consegue ver aqui, né? Onde ele vai parar essa bagaça aí. Então, o mercado, eu tenho que ler duas fibras, né? Eu tenho o mercado fechou abaixo de 50%, então fica mais difícil de acreditar que vai ser venda. Ele já abre para cima, desculpa, compra. E ele já abre para cima. Nem dele mesmo, tá vendo? Ele não fechou acima nem dele mesmo. Aí fica complexo entrar nessa compra. Mas ele fechou rompendo o candle 25, a mínima do 25. Ó, fechou abaixo, não fica difícil de entrar, né? Se eu for fazer compra, tem que fazer compra lá embaixo. Mas já passou da venda, tá vendo? A venda dele estava aqui, ó. Aí fica difícil fazer uma compra aí. Tá? Sinal que ele realmente vai perder o 61.
Mas não tem problema. Se ele fechar abaixo do 60, do 28, já é um bom resultado para nós. Então, como ele perdeu 61% da fibra, perdeu aqui esse ponto de suporte, e eu não fiz nada, não tive coragem de fazer nada, porque ele não deu uma entrada muito clara, e aí a gente não aproveitou essa descida. Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Está muito lento que eu vou parar nosso vídeo, eu não estou conseguindo trabalhar com essa. Vou pegar o próximo dia, que é dia 11. Tá fechado. E o mercado agora, ele vai vir direto para cá? Não, né? Em algum lugar aqui ele vai parar e vai tentar subir. O mercado não faz o que vocês estão imaginando. Mas acabou nessa brincadeira. Aí não tem jeito, né? Então esse último rompimentozinho aqui, e no mercado subiu. E aí a pessoa faz a venda onde, né? Ele espera o mercado descer e faz a venda aqui, né? Ou faz a venda aqui no meio, né? E fica esperando o mercado subir. Eu não consigo ver esse racional. Bom, mas já faz um tempão já que estou na aula aqui. Bom, gente, vamos parando por aqui. Não estou conseguindo pensar direito. Vou ter que pegar outro dia e a gente segue, tá bom? Fazer mais um, ver se eu consigo fazer mais uma aula aí. Falou, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa legal, né? E espero que tenha passado alguma coisa positiva aí para vocês. Então, até a nossa próxima aula.